Boa noite a todos, graça e paz. Estamos em mais uma Escola da Obediência. Hoje, em mais uma quinta-feira em que o Senhor nos permite estar juntos para que nós possamos aprender da Sua palavra, aprender da Sua vontade, aprender para evoluir. Aquele que aprende, ele cresce, e quando nós crescemos, o Senhor pode apostar em nós seus encargos em nossas vidas. Então é por isso que nós estamos todas as quintas-feiras aqui, junto com vocês, junto com aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir posteriormente, para estabelecer assim a escola da obediência e trazer para vocês o ensino que o Senhor nos permite ser passado e ensinado. Então, gostaria de contar com a participação de todos, que não fosse uma aula tensa, mas que fosse uma aula dinâmica, espontânea, e que nesta noite nós pudéssemos assim estar bem à vontade, porque é um assunto em que vai requerer uma boa dinâmica e também uma boa didática, e a participação de vocês é fundamental. Então, nós temos nesta noite na Escola da Obediência o tema: Onde está o teu tesouro? Esse é um tema bastante pertinente, né? Porque tesouro é algo muito valioso e nós precisamos ter a clareza de onde ele está. Então, eu gostaria que todos participassem nesta noite. Nós vamos interagir com vocês, porque isso aqui não é uma pregação, mas é uma aula. E uma aula é necessário que nós também venhamos colher o entendimento que todos têm sobre o tema que vamos falar nesta noite. Então, queridos, a pergunta para que nós possamos dar início a esta aula nesta noite é a seguinte: onde está o teu tesouro? Então, eu gostaria que vocês falassem, da maneira que vocês entendem, onde está o tesouro de cada um de vocês hoje? Onde ele se encontra? Primeiro, eu gostaria que vocês dissessem o que é o seu tesouro. E depois, na sequência, vocês também pudessem dizer onde esse tesouro se encontra hoje. Porque a cada um de nós foi nos dado um tesouro, ou vários tesouros, ou um tesouro como um todo. Então, eu gostaria que vocês identificassem, falassem um pouco do que seria o seu tesouro e onde ele se encontra nesta noite. Então está aberto a palavra. Eu gostaria que todos falassem de maneira espontânea, mas com clareza, com remindo o tempo, né? Com muita clareza, e que nós pudéssemos assim fazer crescer esta palavra entre todos nós. Amém. Boa noite. Boa noite. É, tesouro, né? Algo de precioso, né? Se, pelo meu entendimento, se eu for classificar no lado espiritual, então meu tesouro é o que está guardado. Amém. Que é o Senhor, né? A palavra diz que aonde está o teu coração, ali também está o teu tesouro, né? E se a gente for falar no âmbito natural, né? Então eu tenho alguns tesouros que foram me dados a ser cuidado aqui na terra, né? Que é a minha família, minha filha, meu esposo, né? E as vidas que estão agregadas a mim. Então, são tesouros de valor e de grande cuidado na minha vida, né? Então, o que eu entendo é isso. Muito bem. A Rosilda falou, né? Falou do tesouro. Faltou dizer onde ele está, né? Mas, está no coração, né? Amém. Amém. Palavra muito boa, né? Provavelmente vai trazer muita clareza para a gente. A palavra diz que onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro, né? E hoje eu posso dizer que o meu tesouro ele encontra-se em duas coisas. A primeira, no Senhor, né? Eu busco fazer com que o reino, a vontade do Senhor, a vontade que nasce no coração do Senhor, seja o meu maior tesouro, mas eu seria hipócrita se dissesse que esse é o meu único tesouro, né? Hoje,
o meu tesouro também está na minha família, na minha esposa, no meu filho. E hoje eu tento dividir, né, equilibrar isso muito bem para que eu não possa perder a riqueza nem de um e nem de outro, né? Amém. Esse ser um Muito bom. complemento. Muito bom, Wilson, né? Falando aí sobre o que seria tesouro, onde ele está. Alguém mais? Boa noite. Boa noite. Para mim, como a Rosida falou, é o Senhor que está no nosso coração e também nos irmãos, aqueles que estão agregados às nossas vidas. Muito bem. Jailza, né? Falando sobre o que seria o tesouro, onde está. Boa noite. Boa noite. Então, já pegando o embalo dos irmãos, que para mim está correto, né? Que é onde a palavra do Senhor fala assim, que onde está o teu tesouro, assim está Isso. o teu coração, né? Então, para mim, o meu primeiro tesouro não vem pelo lado espiritual, com certeza está dentro de mim. A cada vez que eu vou buscando o Senhor, a cada vez que eu eh, busco mais dele, eu estou guardando o tesouro, né? Aquilo que está guardado do Senhor dentro do meu coração. E humanamente falando, está na minha família, nos meus filhos, né? É isso aí. Que bom. Todos estão dentro da mesma temática, né? Falando praticamente a mesma coisa. Ninguém mais vai falar sobre o tesouro? Acabou o tesouro, foi? Tá pouco tesouro, né? Boa noite. Eu Boa acredito noite. que o que os irmãos já falaram já ficou bem resumido, né? E como a palavra diz, onde estiver o seu tesouro, Sim. estará o seu achará o seu tesouro, né? É, Então, assim, estiver o a teu gente tem tesouro. que ter muito cuidado qual que tem sido o nosso tesouro. Que a gente fala que é o Senhor, fala que é a família, mas tem que realmente observar onde é que está ou quem é esse tesouro Pois é. para que nosso coração possa realmente estar com o verdadeiro tesouro, que é o Senhor, e as demais coisas que Ele nos acrescenta, né? Tem que ter, Amém. assim, muito cuidado. Amém. Boa noite. Boa noite. Assim, como conhecimento de palavra, eu tenho buscado cada vez mais estar próximo de Deus. Amém. E assim, eu acredito que hoje o nosso tesouro, principalmente que vocês falaram, né? Hoje é Deus, ter Deus no coração, ter nossa família, cuidar deles. Mas assim, uma coisa que eu aprendo muito hoje, né? Que eu venho aprendendo cada vez mais, é cuidar da minha família, é Sim. escutar as pessoas que eu amo, que eu tenho como referência. Isso. Até porque, assim, a gente quando escuta as pessoas que a gente ama, são sempre conselhos para o nosso bem. Eu acredito que seja o nosso maior tesouro escutar as pessoas que a gente ama, porque, assim, sempre tem as melhores direções, principalmente quando escutar a palavra de Deus e cada vez tá buscando cada vez mais. Mas, assim, são tesouros que, além de ter nos dado, né, Deus ter nos dado todos os dias, a gente precisa, cuidar deles. Porque hoje, quando você respeita, você honra seu pai, sua mãe, honra aqueles que você ama, você consegue ter tesouros cada vez mais duradouros. Sim. E é isso que hoje eu busco. E busco também passar para os meus filhos Maravilha. esses ensinamentos. Então, acho que é o nosso maior tesouro, nossa família, ter Deus no coração e sempre honrar os nossos pais, Amém. as pessoas que a gente ama. Amém. Muito bom. Amém, irmãos, graças a Amém. Deus. Graças ao Pai. Deixa eu baixar aqui. Quando eu ouço a palavra tesouro, né? Como a pastora falou, eu, obviamente, associo ele a algo de muito valor, de muito precioso. Então, sendo assim, extremamente, mas eu falo assim, extremamente mesmo, sincero com os irmãos, para além, né, de Deus, que obviamente é o nosso maior tesouro, eu tenho considerado o meu tempo um Também. tesouro Muito bom. muito precioso. Sim.
E assim, eu tenho dedicado este tesouro o máximo que eu posso com o Senhor, né? Usufruindo desse tesouro com Ele, o máximo que eu posso, não são o tempo inteiro, mas sempre quando eu posso. E nos meus afazeres diários, né? Trabalho, casa, família. Então, hoje eu considero o meu tempo o meu tesouro. Tesouro, né? Maravilhoso. Alguém mais? Sim, também, né? A vida, né? Mas muito bom. A vida também é um tesouro. A Kézia definiu ali muito bem o tesouro. Queridos, muito bom tudo isso, né? Nós até hoje aprendemos de uma forma assim, dá para ver que seguir uma linha só, né? E nós temos uma, por unanimidade, uma só definição do que seria tesouro, que ficou basicamente ali na maioria da fala entre família e Deus, né? Família e Deus, alguns irmãos acrescentaram algumas coisas e trouxeram outras propostas muito interessantes, que também faz parte do que seria o tesouro. Mas vamos pensar o seguinte, queridos: tesouro, né? Para além de tudo isso que os irmãos têm como conceito, que está corretíssimo, mas nós devemos entender que o tesouro ele não é algo assim tão fácil de se encontrar e nem tão visível. O Senhor ele deixou esse tesouro que fala de tudo isso que os irmãos falaram, né? Mas de uma forma muito mais escondida, guardada, do que tão exposta assim, com essa facilidade com que a gente fala. Porque a família é um tesouro. Sim? Todos concordam, né? Todos falaram nisso. Mas nem em todo momento nós vemos a nossa família como sendo esse tesouro. Por exemplo, quando a nossa família nos decepciona, quando a nossa família nos magoa, quando a nossa família nos desaponta, elas deixam de ser o nosso tesouro. Ela passa a ser algo muito mais sem valor do que algo com essa preciosidade com a qual nós aqui, né, unanimamente falamos, ou vocês falaram, que seria o seu tesouro. Deus. Deus foi falado que é o tesouro com maior valor na vida de todos que falaram aqui. Sim, foi isso? Mas nem sempre Deus é tratado nas suas vidas, nas nossas vidas, como sendo de fato esse bem, esse tesouro precioso que está acima de qualquer coisa. Então a gente vê que na nossa mente existe uma construção perfeita do que seria tesouro, mas no nosso coração, acho que a próxima palavra nós vamos falar sobre isso, a diferença de mente e coração, porque parece que isso fica meio confuso, mas no hebraico isso tem uma definição muito lógica do que seria. Então, mas no nosso coração nem sempre Deus é esse tesouro tão precioso, principalmente quando ele não nos atende de imediato. Na hora da partida de um ente querido nosso, que nós não conseguimos entender e nem aceitar, esse Deus deixa de ter essa preciosidade como tesouro em nossa vida. Quando nós perdemos algo de valor que nós requeremos de Deus, que aquilo não aconteça, Ele não atende o nosso pedido, esse Deus não parece ser esse tesouro que na nossa mente está tão bem construído como sendo algo que está acima de qualquer coisa. Então, nesta noite, nós vamos aprender a encontrar o tesouro no meio das trevas. Nós vamos aprender a encontrar o tesouro no meio da escuridão. Porque não é o tesouro por si só que tem o poder de nos alcançar, mas somos nós que precisamos ter a disposição de encontrar esse tesouro. Por isso que a pergunta do início é: onde está o teu tesouro? É bem certo que todos aqui falaram muito bem
né? O que seria o tesouro? Mas onde ele está? Porque o seu tesouro, como sendo tudo isso que você falou, pode estar no meio de uma escuridão, no meio de uma treva que você no dia a dia não consegue o encontrar. Ele continua sendo tesouro, ele continua tendo valor, mas ele não é encontrado durante o dia a dia, porque as trevas cobriu o brilho e o valor desse tesouro. Então é isso que nós vamos aprender nesta noite. Onde está o seu tesouro e como você pode o acessar, o encontrar, mesmo ele estando no meio das trevas. Para isso, vamos ler lá em Isaías, capítulo 45. É a partir do versículo 3, né? Mas nós vamos ler apenas esse versículo aqui. Isaías 45, a partir do versículo 3. Para que não fique muito longo, vamos ler apenas esse versículo. A palavra diz assim: ó, dar-te-ei os tesouros. Preste atenção, queridos, senão você não vai conseguir entender essa palavra, viu? Dar-te-ei os tesouros das trevas. Os tesouros de onde? Das trevas. E as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Vamos ler mais uma vez? Dar-te-ei os tesouros de onde? Das trevas. Queridos, não é os tesouros da luz. A palavra está dizendo que é os tesouros das trevas. E as riquezas que estão onde? Encobertas. Para que saibas, ou saibas, né? Que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Aqui em Isaías, Deus diz que tem tesouros escondidos para nós. Os tesouros que ele dá para nós, eles estão escondidos. E riquezas que estão encobertas. Isso nos leva a pensar: se Deus tem tesouros para mim, por que que eles estão escondidos? Não é uma pergunta interessante? Porque se Deus ele criou tesouros para mim, por que que eles estão escondidos? Preste atenção no texto, que a palavra diz assim, que dar-te-ei os tesouros das trevas que estão escondidos nas trevas, mas não foi que Deus o escondeu nas trevas. Deus pegou tesouros preciosos como esses que vocês falaram há pouco e nos entregou para que nós pudéssemos colocar ele onde? Nos nossos corações, nas nossas vidas. Mas foram as trevas que estavam nos nossos corações, foram as trevas que estavam dentro de nós que encobriram, esconderam, acobertaram este tesouro que o próprio Senhor colocou dentro de nós. Então, agora que eles estão escondidos, agora que eles estão encobertos, o que é que nós precisamos fazer? Descobrir, cavar, buscar. É por isso que nós falamos com a mente, nós pensamos com a mente do que seria esse tesouro e onde ele está, mas com a prática nós não conseguimos realizar com eficiência, porque quando nós vamos buscar esse tesouro para praticar ele, colocar ele em evidência, eles estão encobertos pelas trevas que estão nos nossos corações. Não é interessante? Porque os tesouros de Deus nós temos que buscar pela fé.
Porque se for pela boca, pela palavra, é fácil demais. O que é o tesouro? É Deus. Deus é o meu tesouro. Deus está acima de tudo. O que é o meu tesouro? É a minha família. O que é o meu tesouro? É o meu filho. O que é o meu tesouro? É o meu isso, é o meu aquilo. É fácil pela boca, pela palavra, falar isso. Mas esse tesouro, ele só é de fato o nosso tesouro quando nós o encontramos pela fé. É quando Deus, ele contraria toda a nossa vontade e ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Isso é fácil de falar, mas não é fácil de praticar. Ele só é Deus quando não faz, quando ele continua sendo o quê? O meu tesouro. Mas as trevas do meu coração já pode ter acobertado, escondido esse tesouro de tal maneira que ele só existe agora na minha mente, mas ele não existe mais no meu coração. Então, o que essa palavra de hoje vai querer nos ensinar é que nós precisamos escavar as trevas que existem nos nossos corações para que o tesouro que está dentro dele possa estar exposto, real e verdadeiro dentro de nós. Os tesouros estão escondidos dentro de nós. Os tesouros estão escondidos dentro de cada um de você. Os tesouros estão escondidos dentro de mim. Porém, às vezes estão em cavernas profundas. Queridos, os nossos corações, eles possuem cavernas profundas. Cavernas tão escuras e tão profundas que talvez muitos de nós nunca nem sequer fomos lá. Quer ver o que torna isso real? É quando você tem uma reação que às vezes até você mesmo se surpreende. Poxa, eu não pensava nunca que eu iria ter uma reação dessa mediante essa situação. Tem pessoas que cometem um homicídio sem ser um homicida. Foi porque naquele momento ele visitou lugares profundos, cavernas escuras no seu coração que o levou a essa tomada de decisão e depois ele não sabe nem como ele fez aquilo. Então, dentro de nós existe às vezes cavernas profundas e escuras, cavernas de muito difícil acesso. É por isso que para ir buscar o tesouro, nós precisamos ter coragem e atitude de entrar nas cavernas dos nossos corações. Porque se ficar só nesse chavão da mente, que o meu tesouro é o Senhor, que o meu tesouro é a família, mas quando a família decepciona, eu quero me afastar da família, eu quero excluir a família. O meu tesouro é o meu filho, mas quando o meu filho faz aquilo que decepciona a mim, que me envergonha diante da sociedade, eu quero pegar o meu filho e jogar ele para bem longe de mim. Que tesouro é esse, queridos? Ninguém pega um tesouro e joga ele fora simplesmente porque ele deixou de brilhar. Simplesmente porque ele está empoeirado. Simplesmente porque ele perdeu a beleza e o brilho. Porque quem sabe que aquilo é um tesouro, sabe que por baixo daquela poeira, por baixo daquele aspecto que está ofuscado, existe algo de muito valor. Mas aí, quando nós declaramos que o nosso tesouro é tudo isso, e nós não conseguimos praticar ele na hora que deve ser praticado, é porque as trevas cobriu esse tesouro. É isso que essa palavra quer nos ensinar nesta noite. Onde está o teu tesouro? Muitos falaram aqui que o tesouro está no coração. Certo. Mas em que lugar do coração?
Assim que você acessa o seu coração, você logo vê esse tesouro, ou esse tesouro está numa caverna profunda em que você nunca mais acessou, ou que você nunca acessou dentro do seu coração. Faça essa viagem agora para dentro do seu coração e comece a encontrar o que de fato você tem de valor dentro dessas cavernas profundas e escuras. Caverna de muito difícil acesso. Por que de difícil acesso? Porque é difícil você valorizar esses tesouros quando eles deixaram de brilhar para você. O filho, quando brilha, o filho, quando vence na vida, o filho, quando não dá trabalho, o filho, quando não decepciona, o filho, quando trilha uma carreira de sucesso, é fácil dizer que ele é o tesouro. Mas e quando o filho vai para as drogas? E quando o filho vai para a desobediência? E quando o filho vai para o homicídio? E quando o filho vai para o caminho contrário daquilo que você almejou para ele? Será que ele continua sendo o seu tesouro? Ou será que a caverna do seu coração, os lugares mais escuros que existem nele, cobriu o brilho desse tesouro e você desprezou e deixou ele num lugar onde nunca mais você vai lá visitá-lo? Você está entendendo, queridos? Tesouro é para ser bem guardado, evidenciado e valorizado todos os dias. Quando os nossos filhos, quando a nossa família, quando o nosso tempo é tomado, quando tudo aquilo que é esse tesouro de valor para nós, ele deixa de brilhar, é porque as trevas dos nossos corações encobriram esse tesouro e nós o colocamos no lugar onde nós não temos mais acesso a eles. Aí a mulher se casa, o marido se casa, e aquele casal, um é o tesouro do outro. São jovens, são belos, têm planos, têm sonhos. Mas aí nessa caminhada, um deixa de ser aquilo que era o sonho do outro. E aí deixou de ser tesouro? Então nunca foi tesouro. E aí, quando alguém acessa o seu coração, ou quando você mesmo acessa o seu coração, logo você encontra esse tesouro? Ou você não encontra mais ele porque ele está num lugar muito profundo dentro do seu coração? Queridos, preste atenção que essa palavra precisa mudar você. Essa palavra precisa trazer valores que você já perdeu na sua casa, na sua vida, em tudo que você faz. Até o próprio Senhor que você diz que tanto é acima de tudo, já não é mais essa realidade que tem no seu dia a dia. Quando nós, querido, temos esse tesouro, os tesouros precisam estar em evidência e não mais escondidos. Quando nós olhamos para o sofrimento, preste atenção que aqui você vai começar a entender muita coisa. Quando nós olhamos para o sofrimento, desde que o homem pecou no Éden, ele foi expulso para o lado leste do Éden. Ele foi expulso e levado com ele uma promessa. Deus disse: Adão, por tua causa, toda a terra será amaldiçoada. Todo o planeta foi amaldiçoado por causa da atitude de Adão. Todo o planeta, animais, vegetais, seres humanos, tudo ficou sob maldição. E é essa maldição que, se nós não usarmos a ferramenta fé, vai fazer com que qualquer tesouro que seja colocado em nós, por mais valor que ele tenha, por mais brilho que ele tenha, ele seja encoberto pelas trevas. Então, tudo foi colocado debaixo de maldição. Aí, por causa disso, vem o sofrimento. Por causa dessa maldição, vem a doença,
vem a morte, vem a dor, vem o osso quebrado, toda a natureza gemendo, sofrendo por conta dessa maldição que foi criada ali no Éden. Aí é fácil nós estarmos aqui e dizer que o Senhor é o nosso tesouro. Mas se nós estivéssemos aqui hoje, voltando do sepultamento de alguém que seria de muita, mas muita importância para nós. Se nós tivéssemos acabado de chegar aqui do sepultamento de alguém que seria de fundamental importância para nós e que nós passamos meses e anos orando ao Senhor para que tivesse o curado e não permitisse que ele morresse, será que nós estaríamos aqui sentados e dizendo que o Senhor é o nosso tesouro? Será que se nós tivéssemos com os nossos filhos, um dos nossos filhos no braço, em convulsão, em coma, o médico dizendo que ele vai morrer, não tem mais jeito, e nós clamando ao Senhor, por favor, Senhor, não deixe que ele morra, não leve ele, não deixe que ele seja tomado pela morte, e mesmo assim ele tivesse morrido, será que nós estaríamos aqui assentados dizendo que o Senhor é o nosso tesouro? Você está entendendo, queridos? Esse tesouro muitas vezes precisa ser encontrado no meio das trevas, no meio de algo que está cobrindo ele. E uma dessas coisas muitas vezes é a dor. A dor é uma das coisas que cobre o tesouro, que nos impede de enxergar o seu valor, porque na verdade, aquilo que era a nossa vontade não foi concebida por esse Deus. Nós estamos dizendo que a nossa família é o nosso tesouro. É ou não é? A nossa família é a nossa base, é o nosso tesouro. Mas que família é essa que você projeta quando você diz isso? É a família do marido perfeito? É a família da esposa perfeita? É a família dos filhos perfeitos? É ou não é? Porque é difícil você encontrar uma mãe que os filhos hoje estão nas drogas, está num presídio, se tornou um estuprador, se tornou um salteador, se tornou um homicida. E ela dizer para as pessoas, esse filho é o meu tesouro. É ou não é? Sabe por quê? Porque as trevas, você está entendendo, querido? Encobriu esse tesouro. Porque a nossa dor colocou uma cobertura sobre esse tesouro. E aí o que acontece? Quando isso acontece, nós não conseguimos mais enxergar o brilho e o valor desse tesouro. É por isso que fica só aqui. Ó. O que é o tesouro? É a minha família. O que é o seu tesouro? É Deus. Mas quando nós vamos buscar Deus, não está lá. Você conversa com pessoas e o tempo todo e você não encontra Deus na fala dessa pessoa. Você conversa com pessoas o dia todo e você não encontra Deus nas atitudes dessa pessoa. Você conversa com pessoas semanas e meses e anos e você não consegue encontrar Deus, mas se você perguntar a ela quem é o tesouro dela, ela vai dizer que é Deus. Aí você vai estar com pessoas que não têm mais nenhuma atenção, cuidado e valor pela família. Perdeu-se, né? Hoje em dia, por exemplo, a maioria dos casamentos, né, na sua maioria entre os artistas, mas também no meio da igreja, são casamentos que não têm mais sentido, não tem mais sentimento, não tem mais cuidado, não tem mais dedicação, admiração. Você admira qualquer outra pessoa, menos o cônjuge. Todo mundo tem um valor, uma qualidade. O seu cônjuge é o pior.
Mas aí quando você vai falar com essa pessoa, qual é o seu tesouro? Meu tesouro é minha família. Então cave. Então procure em meio às trevas. Mergulhe nas cavernas e busque de volta esse tesouro para estar em evidência, porque senão você está vivendo a maldição que Adão trouxe para a sua vida. É fácil esse chavão que está na Bíblia. Onde está o teu tesouro? Ali também está o teu coração, né? Ou onde está o teu coração, está o teu tesouro, mas os dois estão em um lugar só. Mas aí quando você vai olhar, que lugar é esse? Que ambiente é esse? Onde seu tesouro está e o seu coração também está. Todo o planeta Terra foi atingido. Essas são as cavernas escuras, onde nós entramos e precisamos encontrar que tesouros estão ali escondidos. Uma mulher que tem Deus como sendo o seu tesouro, a sua vida denuncia isso. Uma mulher que tem a sua família como sendo a sua prioridade, o seu tesouro, a sua conduta, o seu comportamento denuncia isso. Mas quando isso é só um chavão, não precisa nem que ela diga e nem que ele diga. Se é homem e mulher, nós já encontramos no seu padrão de vida que aquilo não é real. Você precisa encontrar esses tesouros que estão escondidos ali. O que que tem ali? Porque tesouros você não encontra nas vitrines. Nas vitrines você pode até encontrar joias que já foram lapidadas, trabalhadas, industrializadas, já foram confeccionadas, mas tesouro não. Você não encontra tesouro nas vitrines. Você não encontra tesouros no mercado, nas prateleiras. Tesouros estão onde? Dentro de minas. Então, queridos, não se engane com esse tesouro que você aprendeu de palavras. É minha família, é Deus, é isso. Ainda são palavras, sabe por quê? Porque esse Deus você não se esforça para ele ser o seu tesouro. Porque a sua família você tem ela de graça, foi o Senhor que deu, você não faz esforço nenhum para ter ela. Então ela não pode ser um tesouro, porque tesouro não é algo assim tão fácil de se encontrar. No máximo é uma bijuteria que você encontra numa vitrine, numa prateleira, que você traz para casa, que você usa e que você diz para todo mundo que aquilo ali é o seu tesouro. Mas qual o valor de algo, de uma peça nesse tipo, comparado a um tesouro? Tesouros estão dentro de minas. Você precisa ter ferramentas para escavar. Preste atenção. Quer ter tesouro? Então pegue uma ferramenta e comece a escavar para poder o encontrar. Porque esse tesouro fácil de encontrar, esse tesouro que se encontra em qualquer esquina, esse tesouro que está na ponta da língua, esse tesouro que você fala com tanta facilidade sem ter esforço nenhum, é ouro de tolo. Não é um tesouro real. É uma réplica. É algo, é uma bijuteria. É algo que não tem real valor. Porque para você ter um tesouro, você precisa ter a coragem de tomar a ferramenta e escavar até encontrar. Porque tesouros estão dentro de minas. Você precisa ter a ferramenta para escavar. Precisa ter uma lanterna para iluminar. Não sei se você já viu nas reportagens, ou em leitura, ou em algum lugar, o que é uma mina para você encontrar
um tesouro. Uma mina é um vulcão. Uma mina é um buraco escuro, uma fenda que se faz dentro da terra, é um túnel para que você possa, com muito trabalho, esforço, ali você tem pouco oxigênio, ali você tem zero iluminação, ali você tem uma temperatura elevadíssima. Então, para você encontrar um tesouro, não é tão simples assim. É por isso que o seu tesouro tem tão pouco valor. Uma hora ele é tudo para você, outra hora você coloca na calçada para o lixeiro levar. E às vezes nem leva, porque na verdade não é tesouro. Você está entendendo, queridos, o resgate que Deus quer fazer nos nossos corações? Daquilo que a gente fala, aquilo que é real dentro de nós. Então, para que você possa de fato ter um tesouro, você precisa ter a ferramenta adequada. Você precisa ter coragem, ter atitude. Você precisa ter resistência. Porque você não sai para buscar um tesouro hoje e você volta no final do dia com ele nas costas. Muitas vezes para que se encontre uma pequena pepita de ouro. Muitas vezes para que se encontre uma pequena partícula de uma pedra preciosa. Leva anos e anos e anos de escavação. Sim. Do garimpo, né? Do garimpo. Sim. Muitos morreram sem nem conseguir uma pepita, né? E era muito esforço, sem muitas vezes sem equipamentos adequados, Verdade, né? Janaína. E Mas o ouro nunca deixou de ter o valor para ele. isso, e que quando encontrava ainda tem que lavar, limpar. Lapidar para que ele pudesse alcançar o seu aspecto, né? É verdade. Então, é esse tipo de tesouro que o Senhor quer que nós venhamos encontrar dentro de nós. Não é esse tesouro que está na ponta da nossa língua que a gente fala tão imediatamente, é aquilo outro. Mas nós não nos esforçamos de fato para o encontrar dentro de nós. Não é que a família não seja tesouro, claro que é, mas onde ela está? Será que nós encontramos a família como tesouro de fato dentro de nós? Ou será que isso está apenas no chavão daquilo que é estampado, né, e que entrou na nossa mente, mas que não entrou no nosso coração? Veja que ele precisa daquela machadinha. Ele precisa daquela picareta. Ele precisa daquela ferramenta que vai ali tirando a terra, tirando a rocha, tirando os obstáculos, para que ele possa chegar até a esse tesouro. É um lugar de escuridão e por isso que as trevas da maldição lá do Éden encobriu essas coisas nos nossos corações. Nós sabemos que a nossa família é o nosso tesouro, mas nós não conseguimos enxergar de fato. Como assim, Edivaldo? Porque quando ela nos decepciona, nós abrimos mão dela com muita facilidade. Quer seja a família biológica, quer seja a família espiritual. Nós partimos o pão aqui todos os sábados. Nós estamos juntos todos os dias. Se um de nós aqui estiver doente, todos vão estar em prol, visitando, fazendo, agindo, sofrendo, cuidando. Ao mesmo tempo que se esse mesmo decepcionar, imediatamente nós excluímos as nossas vidas dos nossos corações. Que tesouro barato é esse, amados? Que tesouro tão sem valor é esse? Meu tesouro é a minha esposa. Mas aí, quando ela comete algo, eu descarto, troco por outra. Meu tesouro é o meu esposo. Mas aí, quando acontece algo, eu descarto, troco por outro. Não é tesouro. Sabe por que não é tesouro? Porque você não se esforçou para cavar e o encontrar
dentro da mina como sendo o seu real tesouro. Aí qualquer critério de valor já é o suficiente para você o entregar. É como aquele filho que cresceu numa família nobre, ficou de maior, o pai comprou uma BMW e deu a ele. Na primeira esquina ele bate, capota, acaba com ele, porque para ele aquilo não tem o valor que deveria ter, porque ele não se esforçou. Ele encontrou muito fácil. E tudo que é encontrado fácil não tem valor devido para aquela determinada coisa. Então, o mais interessante, você precisa acreditar que tem tesouros lá, no meio das trevas, porque você não viu ainda, mas você precisa acreditar que ali tem um tesouro. Onde, Edivaldo? Quando o filho decepciona, quando o marido decepciona, quando a esposa falha, quando Deus não corresponde a você. Você não pode ficar detido nisso, você tem que caminhar, porque você sabe que a família é o tesouro. Você ainda não viu ali naquela atitude. Foi a areia que você puxou, achou que era pedra preciosa, mas ainda era barro. Quem sabe que existe um tesouro numa mina, ele não desiste no primeiro obstáculo. Você está entendendo, queridos? Nós estamos aqui nesse grupo e muitos de nós vamos falhar. Falhar feio, inclusive eu. Mas se você sabe que é um tesouro, não pode desistir. Porque quando você cavar mais, vai chegar uma hora que você vai encontrar a verdadeira pedra preciosa. É por isso que está encoberto no meio das trevas. Ele não desiste, porque ele sabe que lá tem um tesouro, mesmo que ele ainda não esteja vendo. Ele não está vendo ainda o tesouro em meio ao que está sentindo. A dor nos impede de ver o tesouro. Você já se decepcionou com alguém? Era a melhor amiga, era o melhor amigo, era a melhor pessoa. Mas quando ela te decepciona, você consegue mais ver isso nela? Não consegue. Você sabe, fulano, eu pensei que era assim, assim, mas a partir de hoje desistiu de encontrar o tesouro. Todo aquele brilho que você viu no início, as trevas cobriram. Foi escondida e você não consegue mais ver. Então, tudo continua encoberto, mas você tem a esperança que move para que você possa encontrar o tesouro. O que é que nós devemos conservar em nós? Para que nós não venhamos desistir de encontrar o tesouro que de fato está na caverna. É a esperança. É ela que vai mover. É ela que vai mover a nossa motivação. Para que o seu erro, a sua falha, para que a falha do filho, para que o erro do marido, para que as decepções que nós temos com Deus. Edivaldo, e nós nos decepcionamos com Deus muito. Deus não nos decepciona, mas nós nos decepcionamos com Deus. Porque nós esperamos algo de Deus que não está na sua vontade, e aí quando ele não corresponde, nós nos decepcionamos com ele. Mas o que é que nós devemos aplicar nesse momento para continuar? A perseverança. Porque é a perseverança que vai gerar a esperança que nós vamos encontrar o tesouro, ainda que esteja no mais profundo da caverna. E qual é a ferramenta que nós vamos usar para isso? A fé. Diga assim, a fé. A fé é a certeza do que você espera. O que é que você espera? Você espera encontrar o tesouro na vida da sua família. Você espera encontrar o tesouro em Deus. Então a fé é a certeza do que você espera e é a convicção dos fatos que você ainda não viu. Você está entendendo, queridos? Porque a gente desiste do tesouro tão facilmente.
Porque nós não temos essa fé aplicada em nós. Nós não temos essa convicção dos fatos de que ainda não viu. Sendo assim, os tesouros que Deus tem para nós, na maioria das vezes, estão escondidos nessas cavernas. Que cavernas são essas, Edivaldo? As cavernas das dores. Alguém te causou tanta dor, queridos, que você enterrou o seu tesouro dentro disso aí e você não consegue mais ver. A caverna das dores, dos sofrimentos, a caverna dos lutos, das humilhações, a caverna do desemprego. Isso são cavernas escuras que nós precisamos enfrentar com a fé na presença de Deus. Então entenda que encontrar o tesouro e cultivar o tesouro é muito mais exigente do que essas palavras tão fáceis que saem da nossa boca. É Deus, é a família, é isso. Não é que está errado, mas é que isso tem uma profundidade maior. Cavernas escuras, irmãos, que nós precisamos enfrentar com fé na presença de Deus. Uma das coisas que Davi diz lá no Salmo 23, nós já aprendemos sobre esse salmo, é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale existe, mas ele diz ainda. E ele diz assim: não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. O Senhor estará com você, mas você é quem vai passar e enfrentar o vale da sombra da morte. E se você não tiver fé nesse cajado, você vai se entregar e não vai enfrentar o vale e não descobrirá o tesouro. Porque o tesouro, aqui descrito no Salmo 23, está depois do vale. Logo que termina o vale, o que é que ele diz? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, queridos, nós precisamos entender que no vale da sombra da morte é um lugar onde você vai ter que passar e o Senhor não vai te livrar de passar por ele. Porque é atravessando ele que você vai encontrar o tesouro. O que é que nós estamos acostumados a fazer? Estalar o dedo e Deus conceder. Quando Deus nos deu o tesouro, Ele colocou nos nossos corações. Mas as trevas já estavam nele. Por quê? Por causa de Adão. Então o que é que nós devemos fazer? Mergulhar nesse vale e encontrar o tesouro. Sabendo que não é a morte que vence, que você vai enfrentar. É apenas a sombra dela. Sabe por que muitas vezes você desiste de algo muito facilmente? Porque você já entende que é de fato a morte. Mas o Salmo 23 está dizendo que é a sombra da morte. Porque a morte ela já foi vencida onde? Na cruz do Calvário. Lembra lá do fundamento da mesa? A morte é uma das áreas de vitórias que Deus ele estabeleceu para nós. Então a morte já foi vencida. Nós temos também lá no blog, né? Nós temos um fundamento dizendo que a morte morreu. Muito interessante, né? É bom que vocês voltem lá e acessem para ver essa palavra que está gravada. Procurem lá. Mas ficou a sombra da morte. Ficou o pavor. O que é a sombra da morte? É o pavor. Entenda isso, querido. Se passa uma carreta por você, vocês motoqueiros, né? E agora vocês que estão andando de Ubermoto, né? Pois é. Então, veja bem, você vai andando aqui numa Avenida Fernandes Lima daquela e passa uma carreta muito grande em alta velocidade. Mas a carreta não bate em você. O que passa por você é a sombra da carreta. Alguém já teve essa experiência? A sombra passou. Trouxe pavor ou não trouxe? Se você tivesse visto antes, você corria daquela situação ou não?
Mas era apenas a sombra. Era apenas a sombra. A sombra não mata, mas a sombra traz pavor. Então é isso que tem nos assustado ao ponto de não nos permitir mergulhar nessas trevas para encontrar o tesouro, porque a sombra da morte causa esse pavor em nós. Mas o que o Senhor está querendo te dizer é o seguinte, queridas, entenda que é apenas a sombra. É apenas a sombra. Você precisa entender que aquela carreta passou, mas você não morreu. Porque a sombra da carreta não mata. Porque o que mataria seria a própria carreta batendo em você. Então a morte ela já foi levada. O que nós devemos entender nesta noite com essa aula é que tem tesouros que estão encobertos dentro da gente. E nós não temos coragem de entrar para buscá-lo lá dentro. Por isso abrimos mão tão fácil da nossa família. Abrimos mão tão fácil do próprio Deus. Abrimos mão tão fácil do reino. Abrimos mão, irmãos. Preste atenção. Muitos têm aberto mão do seu dom no reino, porque não quer enfrentar a sombra. O que a sombra pode fazer, irmão, se não for apenas assustar? A sombra não pode fazer nada, porque a sombra não é real. A sombra causa só pavor. Mas tem gente que tem aberto mão do seu dom para não ter que enfrentar a sombra. Você está entendendo? O tesouro, ele se tornou ofuscado por conta da sombra que encobriu. Então você precisa ter coragem de mergulhar. Mergulhar na escuridão. Mergulhar na sombra. Mergulhar no vale. Usando que ferramenta? A fé. Mas o garimpeiro ali dentro daquela mina precisa usar outra ferramenta que ele usa na testa, né? Que é a luz, a palavra de Deus. Essas duas ferramentas é o suficiente para você resgatar o tesouro que está imerso a essa escuridão e que você já não consegue mais transferir ele da boca para o coração. Na boca ele é tesouro, mas no coração não vale nada. Porque na boca você diz que ele é o tudo, mas no coração ele é o nada. Você troca por qualquer coisa. Agora vamos ver algumas questões aqui. Se ele permitiu que este tesouro permaneça em nós mesmos, estando encoberto, é porque ele tem interesse que nós o encontremos, sim ou não? Segundo ponto, se nós não cavarmos, ou seja, sair do lugar, sair da zona de conforto, nunca iremos encontrar esse tesouro que está dentro de nós. Primeira coisa, se ele deixou dentro de nós, mesmo escondido, porque ele poderia ter tirado o tesouro de nós. Mas ele deixou. E se ele deixou é porque ele quer que nós o encontremos. Mas, se nós não cavarmos, queridos, cavar fala de esforço. Você acha que é esforço você vir reunir, vir para a escola da obediência? Isso não é esforço, não. Isso é prazeroso. Esforço é aquilo que tira você da zona de conforto. E se isso não acontecer, nunca você vai encontrar o tesouro que está dentro de você. Vai ficar só nessa falácia. É isso, é aquilo outro. E de fato você nunca vai desfrutar do tesouro que Deus colocou dentro de você. Para isso nós temos que sentir a necessidade, para não nos tornar abúlicos. Que é abúlico, Edivaldo? Sem vontade, indiferente, sem disposição. Porque para você sair de uma situação, você tem que tomar decisões. Ah, queridos, para você desfrutar desse tesouro que o Senhor te deu, você tem que tomar decisões. Decisões de realmente colocar o Senhor acima de tudo. Decisões de colocar realmente a sua família acima de tudo.
Decisões, como a Kézia falou, de fazer o seu tempo uma moeda de valor que produza para Deus. Decisões. Primeiro você tem que conceber a ideia de que você precisa tomar a decisão. Eu preciso sair daqui. Eu preciso me levantar. Eu preciso sair deste lugar. Lembra do que foi dito? Para você prosperar? Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novos projetos, novos resultados. Eu preciso sair daqui, dessa zona de conforto. Eu preciso me levantar daqui. Como que eu vou sair? Você traça um plano. Não deu certo? Corra e busque ajuda com alguém. Mas você tem que executar o plano que o Senhor estabeleceu na sua vida para que você possa mergulhar e encontrar o tesouro que está escondido dentro de você. Às vezes a situação parece ser mais forte que você. É ou não é? Aí você tenta e não consegue. É como no afogamento, queridos. Geralmente, quando se vai salvar alguém que está no afogamento, precisa que imobilize aquela pessoa que está sendo afogada. O afogamento exige uma técnica, uma habilidade que, se alguns de nós aqui formos praticar um salvamento de alguém que está se afogando, a gente pode se afogar junto. Porque a primeira coisa você tem que imobilizar aquele que está se afogando. Então a primeira coisa que você tem que fazer é imobilizar o seu coração, que não tem mais disposição para preservar o tesouro que está dentro dele. Você precisa desmaiar naquela pessoa. O que é isso? É você ter o domínio completo sobre ela. Total domínio sobre a situação. O que seria o desmaio? É a entrega total de quem está se afogando e o domínio total de quem está o salvando. É assim que nós vamos conseguir resgatar o tesouro que está escondido em meio às trevas dentro dos nossos corações. Primeiro, nós temos que desmaiar para que haja um domínio total sobre a situação. Nosso coração é muito altivo, querido. No mesmo instante que a nossa mente processa, dizendo que todas essas coisas é o nosso tesouro, ele diz que nada disso tem valor. Sabe quando isso acontece? Quando você decide pecar. Você está dizendo para Deus que Deus não tem valor nenhum. E o tesouro que estava acima de tudo? Ah, agora ele não vale mais nada. Eu vou pecar, que é mais prazeroso. Do mesmo jeito que você diz que a sua família é o tesouro que Deus lhe deu, você abre mão de imediato. Quando? Não vale nada, cresceu, não me obedece, não faz isso, não faz aquilo, dá uma lista de coisas, não quero mais saber dessa pessoa. Sabe o que é isso? Você não tem o domínio do seu coração. E como é que você vai salvar? Se ele está se agarrando com você toda hora e lhe puxando para se afogar juntamente com ele. Então, primeiro você tem que ter o domínio total da situação. E depois, esse coração tem que ter uma entrega total para que você possa levar ele à salvação. O que seria a descoberta do tesouro nessa situação? O resgate, o salvamento. O que seria nessa metáfora, nessa analogia do afogamento? O que seria a descoberta do tesouro? É quando você consegue resgatar o seu coração dessas feridas, dessas dores, desses lutos, desses cárceres. E aí você consegue fazer com que ele seja salvo. Então, o salvamento é a grande descoberta do tesouro para quem está se afogando. Quando o apóstolo Pedro nos ensina, ele diz que Deus nos dá fé necessária para nós reconhecermos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Mas depois que isso acontece, há uma construção que depende de nós. Há uma construção que depende de nós. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 6, diz assim: Por isso vós, empregando preste atenção, irmãos, toda a vossa diligência,
acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, que é o conhecimento. E o conhecimento ao domínio próprio, e a perseverança à piedade. Então veja bem, quando nós conhecemos o Senhor, nós precisamos praticar essa construção na nossa vida. Não é o Senhor que vai acrescentar em nós todas essas coisas. Ele vai nos dar para que nós usemos de ferramenta para acrescentar tudo isso em nossas vidas. Que coisas são essas? O conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. Pedro parece que nos apresenta aqui uma aula de aritmética, porque ele diz que nós acrescentamos, somamos, e Deus faz o quê? Multiplica. Ele já te deu a fé. Agora você precisa pegar essa fé e construir em cima dela. Você acrescenta nela a virtude, que é a excelência moral. Ele multiplica a sua fé. Aí você acrescenta nela o conhecimento, ele multiplica a sua fé. E assim você vai construindo, e você vai crescendo, e ele vai multiplicando. A questão é que, na maioria das pessoas, quer que aconteça já tudo pronto. Minha família é o meu tesouro. Mas qual é a família que ela quer para ser o tesouro? Marido perfeito, filho perfeito, esposa perfeita, mãe perfeita, pai perfeito, tudo perfeito. Sabe por quê? Porque ela não quer fazer parte dessa construção. Porque construir dá trabalho. E nós estamos vivendo na geração mais preguiçosa e acomodada, espiritualmente falando, que já se viu na face da terra. Você não quer pagar o preço por nada. Você já quer tudo pronto. Você não entende que é você acrescentando que Deus vai multiplicando. É uma matemática. Nada vezes nada, nada. Está entendendo? Se você não fizer nada, quando Deus vier multiplicar, ele vai multiplicar o seu nada. Vai continuar em nada. Ainda que Deus multiplique por 1.000, 2.000, 5.000 vezes, continua sendo nada. Os talentos, é verdade. A pergunta é: você já entrou em alguma dessas cavernas dentro do seu coração para tentar de fato resgatar o tesouro que está nela? Você que não consegue mais ver a sua esposa, o seu filho, o seu marido, você que não consegue mais ver nem o próprio Deus como sendo de fato esse tesouro para você, você já mergulhou dentro do seu coração nessa caverna para resgatar esse valor que você sabe que ele tem? Não, sabe por quê? Porque você não quer construir. Você quer que a coisa aconteça pronta. Que Deus te entregue pronto. E aí, queridos, nunca vai ser tesouro. Sempre vai ser bijuteria. A bijuteria você dá o polimento, ele fica brilhando, até parece como ouro, mas ele não tem o mesmo valor e nem a mesma duração. Porque o ouro de fato está escondido no meio das trevas. Foi assim que nós vimos o início dessa palavra. A maioria das pessoas quer tudo pronto porque não se propõe conhecer a palavra. E aí você precisa entrar nessa caverna. Que caverna, Edivaldo? Caverna das dores. A caverna da angústia, das angústias. A caverna dos sofrimentos. A caverna dos lutos. A caverna das falências dos negócios. Seu negócio está em alta, você está ganhando dinheiro, você está em alta, você está em evidência. Deus é o seu tesouro. A sua empresa vai à falência, a primeira coisa que você abandona é o Senhor. Porque ele não sustentou os seus negócios. Queridos, tudo tem um propósito. O que é que você tem que fazer? Mergulhar nessa caverna e resgatar o real valor que o Senhor tem para voltar a se tornar os seus tesouros. Então você precisa entender separação, etc. Porque não estaremos, irmãos, livres de passar por nada disso. Sempre teremos a possibilidade de passar por sofrimentos, dores, angústias.
problemas, falências de negócio, separação. Isso faz parte da cultura deste mundo. Mas isso não pode roubar de nós o valor do tesouro que ele colocou dentro de nós. Não estaremos livres de nada disso. Mas a proposta do Senhor é encontrar o tesouro em meio às trevas. Você está entendendo? A gente chegou aqui muito feliz, alegre, falando de tesouro, mas o tesouro que o Senhor quer que a gente encontre é aquele que se perdeu no meio das trevas, as trevas dos nossos corações. Essa é a proposta do Senhor. Precisamos entregar ao Senhor todos os nossos dias, horas e momentos, para Deus, enfim, devolver para nós o que Ele vai nos fazer passar dentro desse vale. Os seus tesouros que estão escondidos, ainda que em meio a muitas trevas. Pode ter certeza, queridos, que o Senhor, Ele vai te direcionar a encargos mais elevados. E você vai ver e sentir coisas que você nunca sentiu jamais. Quando você decidir mergulhar nas suas trevas e encontrar de fato os seus tesouros. Eu sei que muitos, queridos, não valorizam uma palavra como essa, porque são palavras que exigem, mas também nunca vai poder desfrutar do verdadeiro tesouro de Deus. Vai viver apenas com bijuterias, achando que tem o mesmo valor, porque na aparência tem o mesmo brilho. Você está entendendo? E nunca vai poder desfrutar do real valor que um tesouro tem, que o Senhor colocou dentro de nós. Então, uma coisa é certa, o tesouro ele já está pronto e já está dentro de você. Queridos, preste atenção, sua família é o seu primeiro campo missionário que você precisa evangelizar, resgatar, salvar e buscar o tesouro mais próximo que Deus colocou fora de você. Sua família. Ei, sua família é o primeiro campo missionário que Deus deu para você resgatar o tesouro que está fora de você. Qual é o primeiro tesouro, Edivaldo? Os nossos corações. Qual é o segundo tesouro? A nossa família, que está fora de nós. Primeiro campo de atuação. Não adianta querer ir evangelizar lá fora, ir para a África, ir para tantos lugares para resgatar pessoas para apresentar para Deus como a pedra da coroa, não. Primeiro campo missionário é a sua família. Esse é o primeiro campo missionário. O tesouro mais próximo que Deus colocou fora de você. Por isso, primeiro, garimpe. Sua família ainda não é um tesouro, querido, de fato e de verdade. Garimpe. Como é garimpar, Edivaldo? Traga ele mais para perto do Senhor. Marido que viu que a esposa está fria, está distante, não consegue mais orar, está em casa, mas é outra pessoa dispersa, só está ligada e acessa coisas que não tem nada a ver com o reino. Traga ela para o reino. Crie momentos de comunhão com Deus. Esposa que vê que o marido está assim, não se conforme, não. Sabe por quê? Porque você está vendo o seu marido, que é o seu tesouro, sendo coberto pelas trevas e você está indiferente com relação a ele. Porque você já não aposta mais que ali existe um tesouro a ser encontrado. Por isso que é trevas, querido. A sombra da morte te assusta. E você passa a olhar para essa pessoa e dizer: aí não tem mais nada o que encontrar. Aí não tem mais nada o que se garimpar. Dessa terra aí não sai mais nada a não ser poeira, lixo, pedras e coisas sem valor. Não. Se é tesouro, como nós dissemos nessa noite, nossa família é o tesouro, então tenha a coragem, a atitude para garimpar. Garimpe o que está dentro de você, para que você possa encontrar o verdadeiro tesouro. Agora comece a garimpar
o que está fora, começando por sua família. A palavra de hoje, irmãos, está nos encorajando a isso. Essa aula é para nos ensinar qual o primeiro campo de atuação para nós garimparmos e encontrar o verdadeiro tesouro. Qual é o primeiro garimpo que nós devemos começar? A família. Porque se você encontrar pedras preciosas e tesouros em outro lugar e a sua família estiver imersa às trevas, você não vai conseguir se permanecer de pé. Permanecer de pé. Precisamos seguir o que a palavra de Deus diz. Preste atenção nisso. A palavra de Deus, ela não é obsoleta, irmãos. A palavra de Deus, ela é absoluta. A questão é que, às vezes, a gente pensa que a palavra de Deus já passou. Está arcaica. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Desde o dia em que o primeiro casal pecou lá no Éden, eles fizeram uma escolha. Que escolha foi essa? A escolha de viver debaixo da maldição. Porque Deus quer que façamos escolhas. Então a vida, ela é feita de escolhas. Mas qual escolha nós temos feito esses dias? Nós temos feito a escolha de continuar debaixo da maldição. Aquela maldição que foi adquirida lá no Éden, onde todas as coisas que pertenciam a Deus passou a não ser mais algo de valor para nós. Então, Deus quer que nós façamos escolhas e a vida é feita de escolhas. Preste atenção, quando Deus, Ele nos faz, ainda no ventre da nossa mãe, Ele determina os números até dos nossos ossos. Dos fios de cabelo que nós vamos ter. Tudo o Senhor determina. Então ele determinou que o homem, mais o outro homem, eles são apenas 2 homens. Você está entendendo, queridos? Um homem mais outro homem são apenas 2 homens. Mas uma mulher com outra mulher são apenas 2 mulheres. Mas o homem com a mulher formam uma só carne. Então, o princípio de família, dentro da perspectiva de tesouro, é que não se separa. Quando você abre mão, que o seu cônjuge esteja nas trevas, encoberto pelas trevas, e você é indiferente quanto a ele, é você ver parte do seu corpo necrosar e você não dá a devida importância, causando a possibilidade ou o perigo que você venha a morrer. Está entendendo, queridos? Porque não são 2 pessoas. É o meu tesouro de boca, mas o tesouro está no meio das trevas. Você não tem coragem. Queridos, quem aqui é mãe ou pai que vê um filho debaixo dos escombros de uma casa que caiu, foi demolida, uma barreira, e ele não corre desesperado para que, com a mão, tente salvar e tirá-lo de debaixo daqueles escombros? Quem de nós não faríamos isso? Mas quando se trata de cônjuge, quando se trata de alguém que decepcionou, quando se trata de alguém que magoou, quando se trata de alguém que não correspondeu às nossas expectativas, nós damos as costas e seguimos a nossa vida e dizemos para essa pessoa, se vire. Então, queridos, um homem e uma mulher é a família. O presente ou o fruto disso aí são os filhos. São tesouros que nós não podemos abrir mão e deixar eles no meio da escuridão da nossa caverna. Então, nós precisamos entender isso. Mas o homem, ele muitas vezes não consegue abrir os seus olhos para entender isso. Todas as vezes que eles se juntam, esse homem e essa mulher, abrem uma legalidade para que Deus traga uma vida ali. E isso se chama o quê? Família. Você não pode olhar para aquele filho que hoje está diferente do que você traçou para a vida dele. Comece do início.
Veja a família quando você estava no altar, você e ele. Depois veja a família quando se juntou você e ele, e você abriu uma legalidade para que houvesse uma vida ali. E isso se chama família. E um dos maiores tesouros que hoje estão escondidos em cavernas, que quase que não se vê mais, reluzindo como tesouro no meio da sociedade e até mesmo da igreja, é esse tesouro chamado família. As famílias estão destruídas, queridos. Então resgate a sua, para que junto com ela você possa resgatar outras famílias. E aí sim, você vai poder dizer: onde está o meu coração? Estará também o meu tesouro. E esse tesouro nem sempre está brilhando como nós queríamos que tivesse. Mas independente disso, ele ainda é tesouro. Então, como e onde estão os tesouros que o Senhor tem te dado? Mergulhe hoje mesmo na caverna e resgate o tesouro que está dentro dela. Quanto tempo você não disse para o seu cônjuge, olhando nos olhos dele: eu te amo, acima ou independente de qualquer coisa? Quanto tempo, queridos? E como você pode dizer que a sua família é o seu tesouro, se você não tem coragem sequer de dizer para ele que você o ama? Você está entendendo a diferença do falar para a realidade? Quanto tempo você não chega nos olhos do seu cônjuge e você tece um elogio para ele, do nada, de graça, de que venha do coração, para pelo menos o confortar e o fazer se sentir bem? Você elogia todo mundo. Você elogia o político, você elogia o coach, você elogia o famoso, você elogia o cantor, você elogia o ator, você elogia o A, o B, você elogia o patrão, você elogia o chefe, a chefe, você elogia a empresa, mas você não tem coragem de dizer para o seu cônjuge: olha, eu sou muito orgulhosa ou orgulhoso de ter você e de você ser essa pessoa tão espetacular, que sai de sol a sol para trazer o melhor para a nossa família, que se doa para fazer com que a nossa família seja uma família suprida, harmoniosa, que não falte nada no material, no espiritual, no familiar, no social. E como você tem coragem, se você não tem coragem de dizer isso, de trazer um elogio? Como você tem coragem de dizer que essa família é o seu tesouro? Você está entendendo, queridos, o resgate que o Senhor quer fazer em nossas vidas? É mais fácil elogiar o de fora, porque o de fora, muitas vezes, não é real esse elogio. É mais fácil elogiar na rede social. É mais fácil elogiar e reconhecer a quem você, às vezes, muitas vezes, nem conhece, mas é famoso. Eu fico vendo, né, esses caras aí, famosos aí, que estão com milhões de seguidores, que quando você vai olhar para a vida dele, não tem nada que acrescenta em sua vida. Não tem nada que salve e edifique. Não tem nada que transforme você. Mas você tece elogios para ele e diz que ama, e diz que gosta, e diz que admira, e o pior de tudo, segue. Aí vem o cônjuge, seja ele ou seja ela, sai de sol a sol para batalhar para a família. Tudo é para a família, faz tudo pela família. A família está em primeiro lugar. E você muitas vezes entra ano e sai ano e nunca diz a ele ou a ela nem um muito obrigado. Com palavras ou com atitudes. Isso quer seja no âmbito familiar ou seja no âmbito espiritual, na nossa família com Cristo. Falta de reconhecimento, falta de reconhecimento, queridos, porque na verdade, de fato, não são tesouros, são apenas bijuterias que você usa para ir numa festa e quando volta não tem valor nenhum, você joga em qualquer gaveta. Então, como é e onde é
E onde estão os tesouros que o Senhor tem te dado? Mergulhe hoje na caverna e resgate o tesouro que está dentro dela. Vá cuidar da sua vida. Faça desse templo que é você, o templo que somos nós, um porta-joias do tesouro de Deus, para que ele realmente seja real, tal qual nós falamos e pronunciamos que ele tem esse tipo de valor para nós. Então, essa é mais uma aula que nós finalizamos na Escola da Obediência, com o objetivo que essa palavra tenha acrescentado em nós e que nós tenhamos, assim, realmente a disposição de aprender dentro dessa palavra o que de fato são tesouros e onde eles estão guardados dentro das nossas vidas de fato e de verdade, para que eles possam ter o valor que lhe é devido. Boa noite a todos, obrigado pela presença de vocês, obrigado àqueles que estiveram conosco nos assistindo e àqueles que vão assistir esta palavra posteriormente. Quinta-feira tem mais.